Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, mas também projetou máquinas voadoras e desenhava a anatomia humana. Charles Darwin revolucionou a biologia, mas começou como geólogo e naturalista. O que esses nomes históricos têm a ver com o segredo da criatividade infinita? A resposta é mais simples do que a palavra genialidade. Eles eram polímatas, pessoas multifacetadas cuja criatividade veio justamente da combinação de interesses diferentes. Eles não tinham medo de se aprofundar de uma área e em outra. Pelo contrário, eles forçavam a conexão entre mundos diferentes. E o segredo deles é, na verdade, um método que qualquer um de nós pode usar para destravar uma fonte de criatividade que parece quase infinita. Nós fomos ensinados a acreditar no mito do gênio, aquele insight que surge do nada como um raio divino. Mas a verdade é que a criatividade não é tão mágica assim. Do ponto de vista da cognição humana, a criatividade ela não é especial. É um aspecto da inteligência humana no geral e está enraizada em habilidades que todos nós temos. A criatividade, apesar do seu mistério, vem de vários fatores e um deles é o ato de combinar coisas. É traçar uma linha de um ponto a outro que antes de você, e quem sabe o mundo, não via essa ligação. E para isso, você precisa pontos para conectar. E é aqui que entra o segredo. O que Da Vinci e Darwin e outros tinham não era uma mente mágica, e sim uma insaciável curiosidade, que os levou a explorar dezenas de interesses diferentes. Botânica, engenharia, poesia, matemática, música. Cada novo interesse não era uma distração, era um novo conjunto de pontos sendo adicionado no seu mapa mental. Eles não colecionavam hobbies, eles construíam, intencionalmente ou não, o que eu chamo de repertório autoral. Pense no seu conhecimento e nas suas experiências como uma caixa de ferramenta. A maioria de nós, hoje em dia, é incentivada a se especializar, a ter uma caixa de ferramentas muito boa, mas com só um tipo de ferramenta, como uma variedade de martelo. O martelo, ele é excelente para tudo aquilo que se parece com um prego. Já o repertório autoral é ter uma oficina inteira. É a sua coleção única de ferramentas, conceitos, sistemas e narrativas que você acumula ao longo da vida. Não apenas da sua área específica, mas de todas as áreas que despertam a sua curiosidade. Toda vez que você aprende uma habilidade nova, se aprofunda num assunto que te dá curiosidade, lê um livro fora da sua área ou assiste um filme que te desafia, você não está se distraindo, você está construindo a sua oficina. Cada item desses é um novo ponto na sua mente. E o que acontece quando você tem muitos pontos? A suposta mágica começa. Mas é claro que não seria tão fácil assim, né? Se você colocar tudo dentro da sua oficina, daqui a pouco você vai parar no programa dos acumuladores. Você precisa ser um curador dela. Você precisa ter um filtro. O problema, hoje em dia, é que somos bombardeados por informações o tempo todo. E a gente aceita tudo de uma forma muito passiva. Estamos cansados e, honestamente, pensar e analisar cansa demais. E nisso a gente para de questionar as informações que nos chegam. Especialmente com as inteligências artificiais hoje em dia, que já trazem respostas prontas, né? E que a gente confia de olhos fechados. E isso é um perigo para a criatividade. Quando você aprende algo novo, questione, sabe? Critique, sabe? Isso faz sentido para mim? Eu concordo com isso? Essa informação é verdadeira? Porque até as ferramentas dos quais você discorda, elas são fundamentais, né? Elas te ajudam a definir o que você pensa e a fortalecer os seus próprios argumentos, suas próprias ideias. E é essa autocrítica, esse filtro, que te força a conectar áreas diferentes de forma ativa e consciente. É esse processo de coletar, analisar e filtrar que te dá a habilidade de pensar por si só, de ter sua voz única, de construir a sua agência e a sua singularidade e expandir a sua criatividade de forma que talvez não tenha sido vista antes. O segredo da criatividade infinita não é um dom, é um processo de construção. É a coragem de ser curioso e a disciplina de continuar criando a sua oficina, mesmo sem saber qual será a sua próxima produção. Se você acredita que a sua singularidade é seu maior trunfo e quer parar de apenas consumir informações
e começar a construir o seu repertório para criar de forma autêntica e profunda, esse é o lugar. Aqui, a nossa curiosidade é o que dita a pauta. E é exatamente por isso que eu criei esse canal, para ser esse espaço onde a gente aprende a encher a nossa oficina e a usar o nosso filtro. Eu sou a Lirvonte e esse é o Nadar Criativa. Bora construir o nosso repertório?